Shalom, shalom, povo lindo do Senhor, glória a Deus, estamos começando mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso Deus, começando o nosso dia com oração, começando o nosso dia com clamor, buscando a presença de Deus. A Bíblia nos fala sobre a importância de nós priorizarmos o reino de Deus. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando nós começamos o nosso dia buscando a Deus, começamos o nosso dia com oração, com a meditação na palavra, nós estamos sinalizando que nós realmente estamos priorizando o reino de Deus logo no início do nosso dia. Isso é muito importante. A Bíblia nos fala sobre a importância também de nós termos a nossa visão ampliada para que nós possamos receber das bênçãos de Deus. E hoje nós estaremos orando por isso, por essa ampliação da nossa visão espiritual. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir a você que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas. Deste modo você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações, todo o conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal com o único propósito de abençoar e edificar a sua vida. Também peço a você que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Toda vez que você faz isso, você dá a outras pessoas a oportunidade, o privilégio de serem ministradas e abençoadas pela presença e pela palavra de Deus. Antes de nós começarmos a orar, eu gostaria de ler com você um texto precioso das Escrituras Sagradas que está em Joel, capítulo 2, versículo 28. O texto diz assim: "E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, terão sonhos, e os jovens terão visões." Então observe que parte do plano de Deus para nós, nos encher com o Espírito Santo, é que nós tenhamos visão, que os nossos olhos espirituais se abram para toda a realidade espiritual. Quando Jesus esteve fisicamente aqui na terra, e ele esteve atuante no seu ministério, uma das coisas que Jesus fez muito foi curar aqueles que eram cegos. Muitos cegos foram curados no ministério de Jesus. Isso sinaliza não só o desejo de Jesus da cura física dos olhos, mas muito mais que isso, da cura dos olhos espirituais, para que os nossos olhos espirituais estejam abertos para toda a realidade espiritual. E como eu tenho dito sempre, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E quando nós temos os olhos espirituais abertos, quando nós temos os olhos espirituais atentos, atenados com o mundo espiritual, nós percebemos toda a realidade espiritual, tudo o que acontece, toda a movimentação que acontece no mundo espiritual. E isso é muito importante para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Tem pessoas que são como Tomé, elas apenas creem naquilo que vê, mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós precisamos crer, né? Ou seja, ver com os olhos da fé, e aí sim nós poderemos também ver e constatar no mundo físico. Nós precisamos primeiro ativar a nossa fé. A nossa fé fala dessa visão espiritual. A fé nos faz enxergar além do natural, além do físico. E se nós queremos ser abençoados por Deus, se nós queremos ter a bênção de Deus na nossa vida, o favor de Deus na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que amplie a nossa visão espiritual. A gente não pode ser pessoas crédulas apenas no aspecto físico. Tem pessoas que elas só creem no aspecto físico, naquilo que elas conseguem constatar, né, perceber com seus sentidos físicos. Nossos sentidos físicos, audição, paladar, olfato, tato, visão, todos esses sentidos físicos nos foi dado por Deus para contatar o mundo físico, para percebermos e transitarmos e nos movermos no mundo físico. Mas Deus também nos deu sentidos espirituais, e muitas vezes esses sentidos acabam ficando embotados, né? Por isso que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, Deus começa a abrir os nossos olhos, os olhos daqueles que não são crentes, daqueles que não creem, né? Daqueles que não creem no Evangelho, daqueles que não creem na palavra de Deus. Os olhos espirituais dessas pessoas são embotadas espiritualmente. Jesus diz, a Bíblia diz que o Deus desse século, né, que é o nosso adversário, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Então perceba que aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não creem no Evangelho de Jesus,
elas estão espiritualmente falando cegas, elas não conseguem perceber a realidade espiritual. O nosso Deus, ele é invisível, nós não podemos ver o nosso Deus com olhos físicos. Por isso é tão importante que nós tenhamos a visão espiritual, porque a fé é justamente isso, é essa visão para enxergar a realidade espiritual. É os olhos do coração que se abrem. Então, quando nós temos fé, nós começamos então a enxergar a Deus do ponto de vista espiritual. Nós começamos a percebê-lo, entender que ele não apenas existe, mas que ele também recompensa aqueles que o buscam. Por isso que os olhos espirituais são tão importantes, por isso que a visão espiritual é tão importante para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Então o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos visão, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para entender toda a realidade espiritual. Aí a Bíblia nos ensina a importância de nós não termos um coração dividido, né? A gente precisa, enquanto aqueles que creem, ter o nosso coração focado em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqueles que têm um coração dividido acabam sendo impedidos de receber a bênção de Deus. Uma mente dividida entre Deus e o mundo impede a pessoa de receber as bênçãos de Deus, impede essa recepção das bênçãos divinas. Por isso é tão importante que nós renovemos a nossa mente, ou seja, os olhos do nosso coração, por meio da palavra de Deus, para que nós possamos fortalecer a nossa fé. A Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus, né? Quando nós renovamos a nossa mente, nós nos abrimos para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O texto diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que aqueles que têm um coração dividido, aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, eles não podem receber o favor de Deus, eles não podem receber a bênção de Deus. Por isso nós não podemos ser neutros, nós precisamos ter o foco firmado na nossa fé em Cristo Jesus. Quando o profeta Elias chamou o povo de Israel para um concerto, ele diz assim: por que vocês andam cocheando, né, divididos entre dois pensamentos? Se é Baal que é Deus, então sirvam a Baal. Mas se é o Senhor que é Deus, então sirva ao Senhor. Então ele chama o povo de Israel para um concerto, porque o povo de Israel estava dividido entre Deus e Baal. E Deus quer que nós sejamos focados, completamente focados nele, focados na sua bênção, focados no seu reino, focados em buscar o Senhor. Por isso é tão importante que nós tenhamos essa visão espiritual, porque uma visão clara dos milagres, da bênção de Deus, do favor do Senhor, é essencial para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos favorecidos. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma multidão, mas Abraão não tinha filhos, né? E aí no capítulo 15, depois de Gênesis, depois de já ter passado um tempo bom que Deus o havia chamado, Abraão estava um tanto desanimado, preocupado, dizendo para Deus: Senhor, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu mordomo, Eliezer de Damasco. E aí o Senhor disse para ele: não será o teu mordomo, mas um nascido de ti. E aí Deus chama Abraão para fora da sua tenda e manda Abraão olhar para os céus. Ele diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que as pode contar, assim será a tua descendência. E Abraão sai então da sua tenda, daquele lugar que limitava a sua visão, e ele olha para o alto, ele olha para o céu, ele olha para aquele que poderia realmente realizar os seus sonhos. Ele tenta contar as estrelas, né? Deus disse: conta as estrelas se é que as pode contar. Certamente era impossível, tanto para Abraão como para nós hoje, contar as inumeráveis estrelas que há no céu. E ele tenta então certamente contar as estrelas, não conseguindo, Deus diz para ele: olha, assim será a tua descendência, tão numerosa como as estrelas dos céus. Então Deus fez com que Abraão tivesse uma sua visão ampliada, saísse daquele lugar que limitasse sua visão, para que ele fosse favorecido com a bênção do Senhor. E nós conhecemos a história. Depois Deus fez Abraão pai, né, de Isaac, através de Sara, que era sua esposa, já de idade e também estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus cumpre
na vida de Abraão a sua promessa, mas antes disso Deus fez Abraão enxergar além do natural, além do comum, além daquilo que limitava a sua fé. Por isso é tão importante nós termos a visão clara daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente veja além do comum, além do natural, além daquilo que está limitando a nossa visão. A nossa fé precisa ser ampliada por meio da palavra de Deus. Os nossos olhos espirituais precisam ser ampliados por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Efésios, capítulo de número 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então nós precisamos crer que Deus faz mais. Ele faz além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos perceber. A fé em Deus nos capacita a superar todas as nossas limitações e todas as nossas fraquezas. A fé em Deus, essa visão espiritual, nos faz enxergar além. Deus é poderoso para fazer mais do que você pede, mais do que você imagina, mais do que você pensa. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais. Então nós precisamos crer nisso. Precisamos crer e precisamos permitir que os nossos olhos espirituais se abram para toda essa realidade espiritual. Enxergue com os olhos da fé. Enxergue com os olhos da fé. Veja as bênçãos de Deus pela fé. Não olhe para as suas circunstâncias agora, elas podem ser desafiadoras. Olhe para Jesus, olhe para o alto, levante sua cabeça e veja o que Deus está preparando para você. Olhe para as promessas de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para tudo aquilo que Deus prometeu. Veja através dos olhos da fé, veja através da lente da fé. Isso fará uma diferença absurda na sua vida. Deus tem bênçãos para você, para sua família, para o seu casamento, para suas finanças, para sua vida espiritual, para sua vida futura. Deus tem bênçãos para você, mas você precisa olhar pelos olhos da fé, pelas lentes da fé e não apenas olhando para as circunstâncias do momento. Vamos orar então para que o Senhor amplie a nossa visão espiritual. Pai querido, nós queremos te render graças porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para ti, nada é difícil para o Senhor. E nós queremos orar nesse instante e te pedirmos, meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, toda dificuldade de enxergar no mundo espiritual, toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais se abram para que nós possamos ver e perceber toda a realidade espiritual. Assim como aquele servo do profeta Eliseu que estava extremamente preocupado e com medo dos inimigos que estavam à sua volta, e o profeta Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos espirituais dele, e quando o Senhor abriu os olhos espirituais dele, ele viu, meu Deus, o exército do Senhor, e percebeu que o exército do Senhor a favor deles era muito maior, mais numeroso do que os inimigos que estavam contra eles. Nós te pedimos nesse instante, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver que o teu poder é muito maior do que todo problema, do que todo obstáculo, do que toda luta que nós estamos enfrentando. Abre os nossos olhos para vermos que os exércitos de anjos celestiais que estão guardando a nossa vida e a nossa família, que estão guerreando em nosso favor, são muito mais numerosos do que todo exército inimigo que se levanta contra nós. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos a realidade espiritual. Abre os nossos olhos para olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abre os nossos olhos para vermos o Senhor, não com a percepção humana, mas com os olhos da fé. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos para que o Senhor remova toda a cegueira, para que caia por terra toda a cegueira. Oramos, Senhor, para que esta família seja abençoada, edificada. Senhor, nós oramos para que esta família experimente a bênção do Senhor, experimente o milagre do Senhor, experimente o socorro do Senhor. Nós oramos para que a tua unção seja liberada sobre esta família, Pai. A tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo, que todo jugo de opressão, de maldição, seja despedaçado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas na vida financeira. Oramos, Senhor, para que o Senhor traga toda sorte de provisão e para que os teus filhos olhem pela fé e vejam o teu suprimento abundante, Senhor.
Há suprimento abundante da parte do Senhor para esta família, Pai. Eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão lutando contra a enfermidade. Eu oro e te peço, libera a unção de cura agora, em nome de Jesus, e abre os olhos para que esta pessoa enxergue, Senhor, a sua cura plena e consumada por meio da cruz de Jesus Cristo. Nós oramos assim, Senhor, que a cura se estabeleça, a paz se estabeleça, em nome de Jesus, haja tranquilidade. Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor. Nós oramos para que nesse dia toda a nossa percepção espiritual seja ampliada, meu Deus, para que nós possamos ver e enxergar como o Senhor quer que nós vejamos, como o Senhor quer que nós enxerguemos no mundo espiritual. Pai, nós te pedimos, faz isso para a tua glória, para que nós possamos receber tudo o que o Senhor tem para nós, tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos assim, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia. Que os seus olhos espirituais estejam abertos e que você possa ver como Deus quer que você veja. Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também deixar nos pedidos, nos comentários o seu pedido de oração. Assim nós estaremos orando especificamente por você. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom. Graça e paz.